Olá, sejam todos bem-vindos a mais um CDL Talks. Vai aí compartilhando, curtindo, você que não se inscreveu ainda no nosso canal aí, e principalmente apertando aí no sininho para que você receba aí as notificações quando a gente chamar aqui quinzenalmente. Esse é o último programa deste ano de 2023 e comigo aqui está José Valderico, seja bem-vindo. Valeu, William. Obrigado. Boa noite, pessoal. Agradecemos também vocês terem nos acompanhado durante esse ano, terem curtido, incentivado. É importantíssimo o engajamento de vocês para que essa iniciativa da CDL São João Batista continue. E eu volto a repetir também, se você não quer nos ver, mas quer nos ouvir, nos procura no Spotify, no Deezer, baixa lá, faz uma playlist e se inspire com o empreendedorismo no nosso local. Falamos sobre muita coisa, recebemos muita gente resiliente, muita gente que inovou e tem muita coisa boa para você aprender e começar um 2024 com o pé direito. Nós podíamos fazer aquele retrospectiva, Retrospectiva. Né? Aí fica a dica aí para a NASA aí fazer a retrospectiva. E conosco aqui hoje, nesse último programa de 2023, ela que é a nossa vice-presidente administrativa e de câmaras setoriais, e também sócia proprietária lá da Janaína Confecções. Janaína Silveira, seja bem-vinda. Obrigada, William. Boa noite, Zé. É uma honra estar aqui falando um pouquinho da Confecções Janaína, que é Confecções Janaína. É o contrário, né? E da minha história também. Bom, Zé, para quem não conhece, o Zé é de Fortaleza, nós temos aí várias empresas aqui locais que são de sucessões familiares, né? E a Janaína representa uma dessas empresas que estão há muito tempo dentro do nosso quadro de associados e que fazem, né, da CDL a instituição que é ela hoje, né? Então, iniciou lá nas décadas de 80 a nossa instituição, né? Uhum. E desde quase sempre a Janaína sempre participativa como sócia e depois agora faz o quê? Uns 4 anos, mais ou menos, como diretora, né? Mas antes de a gente falar um pouquinho sobre a carreira profissional e os negócios, nós temos aqui a campanha de valorização do comércio local, né? E nós temos aqui uma campanha nova, alusiva ao Natal, que é Natal Mágico. O Zé, que foi o nosso criativo aí, podia trazer um pouquinho mais de informação sobre o que nós temos ainda de prêmios para agora esse sorteio que vai acontecer dia 24 de dezembro. Vésperazinha de Natal aí, o Papai Noel vai poder presentear aí muitas pessoas. Pois é, meus queridos, essa campanha de Natal que começou a rodar no comecinho de dezembro, acredito que todo mundo já viu o VT, se você não viu ainda, procura no nosso YouTube, procura no nosso Instagram, porque ele está lá. E o Natal Mágico nada mais é do que a magia do Natal no comércio local. E o que a gente mais deseja, meus queridos, é que se você ainda não comprou o teu presente de Natal, faça isso no comércio local. Faça isso porque você vai estar ajudando outras famílias a ter um Natal melhor. Você, da mesma forma que quer presentear um amigo secreto, alguém que você conhece, você pode ter vários amigos secretos ao longo do ano, que são os amigos do teu comércio. Aquela pessoa que você compra um presente, que vai receber uma comissão, aquela comissão ela junta para poder comprar um presente para o filho, para a mulher, para o marido, seja para quem for. E a CDL, mais uma vez, traz a campanha Compre Aqui. Mas a gente gosta de deixar bem claro que o Natal é do comércio geral, não só dos associados, não só da campanha do Compre Aqui, mas de uma forma geral. Compre teu presente no comércio local, abençoe outras vidas, porque você garante que o dinheiro circule na cidade. E circulando na cidade vai estar na nossa mão. E está na nossa mão, todo mundo se beneficia com isso. A gente vai estar sorteando, é o final. William, comenta esses prêmios aqui, porque a gente conseguiu superar o ano passado. É verdade. Sem falar nos prêmios instantâneos, né, que ainda estão acontecendo aí, né, e tivemos já mais de 30 consumidores contemplados nessa campanha instantânea, que é de 100 a 200 reais. Então, a gente tem ainda alguns consumidores para poder contemplar. Agora, o principal
itens, né, são o do modelo de concurso, que é ainda aquele cupom físico que a gente joga para cima Que aí. todo mundo gosta. E pega esse cupom no ar aí, né? Modelo... Caminhão do Faustão, modelo Faustão. Silvio Santos, baú da felicidade, né? Então nós temos agora aqui, dia 24, 2 motos 0 quilômetros, em média de preço aí, tá? É em torno de R$13.000. Nós temos aí mais de 26 mil só em motos, que são 2, para poder entregar, né? Depois nós temos 2 iPhone 12 de 64 GB, então as pessoas vão poder estar conectadas com a alta tecnologia selfie de aí, uma ó. das marcas aí mais valiosas E desejadas, aí, né? E mais R$5.000 em vale compras para comprar no comércio local. Esse ano a gente inovou, então, com esse aplicativo que foi um sucesso. A gente tem aí praticamente quase 30% da população ativa economicamente dentro do aplicativo, né, participando, e passamos hoje de 250 mil cupons aí, impressos já dentro de casa. E a Confecções Janaína é uma das participantes, uma das 44 lojas, né, que aderiram à campanha, e já aproveita e joga, como diz a peteca aí, para falar um pouquinho sobre a campanha, como é que está a expectativa, como é que está sendo o Natal, e aí a gente traz um pouco de quem é, né, aí a Janaína Silveira, e como surgiu o nome da empresa também, Confecções Janaína, né, que está atrelado ao seu nome, como é que iniciou essa empresa, né? Sim, da campanha, na agenda da diretoria recebeu a tua ideia, eu até de maneira meio receosa, porque os meus clientes são de uma faixa etária média e mais velhas. Então, o medo era que o pessoal não ia aderir, né? Mas, muito pelo contrário, está sendo um sucesso. A gente ajuda a se cadastrar, e esse primeiro cadastro mesmo ali, depois para fazer o QR Code no cupom é muito fácil, né? Ficou muito fácil, está todo mundo adorando, e é só sucesso. Acho que isso veio para ficar, né? A tecnologia a gente não pode ir contra. Então, primeiro foi receio mesmo, mas é normal, né? Mas é sucesso. Quando a gente se dá as mãos, né? Quando todo mundo primeiro compra, mesmo com dúvidas, que em tudo a gente tem dúvidas, né? Raramente a gente consegue fazer alguma coisa com muita firmeza, sem ter um pinguinho de dúvida ali, né? Uhum. Então, principalmente quando se fala de tecnologia, inovação, principalmente quando a gente mexe com a cultura, Sim. então isso, querendo ou não, traz um pouco de receio, e isso é normal. Mas quando a gente tem um propósito e todo mundo caminha por mesmo sentido, por mesma direção, né? E nessa questão das empresas ajudarem o seu consumidor a baixar o aplicativo, fazer o primeiro cadastro, né? Isso tudo facilitou muito, né? Por isso que a gente tem essa quantidade aí de pessoas participando, e só vem a crescer, né? Isso vai depender também, lógico, de muitas estratégias que a gente vai ter que desenvolver no ano 2024 também, para manter as pessoas aquecidas dentro do aplicativo, para manter as pessoas utilizando ele, né, para que ele não entre no esquecimento. E, lógico, trazer uma experiência nova em 2024 referente à própria campanha Compre Aqui, né? Sim. Então, hoje de manhã cedo, com a equipe, a gente já teve alguns insights lá. Então, vai vir muita novidade para o consumidor, fique ligado, porque o principal objetivo nosso é valorizar os consumidores que compram aqui, né? Sim. E falando um pouquinho sobre essa questão ainda do Natal, como é que tá? Nós estamos aí há praticamente 3 dias do Natal, 2 dias ainda de porta aberta, né? Sim. Como é que está a expectativa? Como está sendo, né, esse processo de dezembro dentro das Confecções Janaína? Sim, o Natal sempre é um momento, né, principal do comércio, e para nós a gente se prepara, claro, né, para uma venda maior ali nessa última pegada, e está sendo bem boa em relação ao ano passado. Ano passado a gente teve enchente, então gerou todo um problema, né, para o comércio, mas esse ano a ideia é outra, e está muito bom a venda. E, Jana, vou te chamar de Jana, que é assim que eu chamo nos Já tem uma bastidores, intimidade, né? já existe né? uma Então, aqui parceria. há uma conversa informal, a gente vai Sim. batendo esse papo aqui de forma muito simples, né? E bem transparente, como a entidade sempre tenta trazer, né?
como surgiu, né, a Confecções Janaína, né? Quando nasceu, a gente já contou um pouquinho a história no vídeo de Sim, Dia das Mães que a gente fez com vocês, né? De referente a essa questão de sucessão e delegação, né? Passagem de bastão. Mas como surgiu? Hoje é só você? Como é a administração da Confecções Janaína? Sim, nossa empresa ela é familiar, né? Meu pai e minha mãe não eram do ramo. Meu pai tinha caminhão. A princípio ele trabalhava na roça com meu avô e meu avô ajudou ele, né? Foram pagando um caminhão e ele começou a transportar o fumo, né? A carga de fumo. E depois ele teve um acidente, ele caiu de cima da carga e ele não pôde mais amarrar essas cargas, que eram todas, né, muito altas. Se naquela época não tinha, como que chama hoje aí, chapeiro, né? Chapa. Tinha não, chapa que ajudava a carregar, descarregar, não, né? E nem aquela plataforma, né? Então ele foi para o ZAT, trabalhar na transporte do açúcar, né? E aí, fechando a USAT, né, como muitas empresas surgiram nessa época, foi que eles decidiram abrir a confecção. Por necessidade, assim, que eles viam que tinha essa possibilidade de um setor mesmo que faltava, né, em São João. A minha mãe, eu e meu irmão pequenos, a roupa mais barata que eles procuravam era na Índia ou algum outro lugar mais longe, né, não tinha aqui perto, e eles já moravam aqui no centro. A Índia é na Canelinha, né? Isso. Tem meio que um polozinho ali, né? Sim, dessas partes na época tinha uma mulher que fabricava assim, né, em casa, que era mais em conta, né? Então, minha mãe viu essa necessidade, ela fazia ateliê para calçado, ela costurava, né, calçado, e ela foi fazer um curso de corte e costura. E o meu pai vendeu, então, um caminhão, compraram máquinas, né, compraram o primeiro estoque ali. E tinha uma tia que tem até hoje a malharia Laudeci, em São José. Ela prestou os moldes, deu esse primeiro ajuda, né? Foi de grande valia. E eles iniciaram a Confecções Janaína. Em 1990 foi registrado, e meu irmão éramos pequenos, né? E fomos criados ali dentro. Meu irmão nunca trabalhou em outro local, trabalha ali, é o meu sócio, meu parceiro, né? Todas as decisões somos nós dois que tomamos. E essa sucessão foi de maneira... Foi orgânica, assim, né? Não foi uma coisa drástica, assim, de uma hora para outra. E todos os passos foram bem seguros, né? Eu trabalhei em outra empresa. Eu fui para Blumenau morar para fazer a FURB, né? Fazer faculdade de moda. E lá eu fiz estágio na FURB, no DCE, tirando cópia de Xerox. Depois fui para dentro de uma empresa grande de têxtil, que é uma professora, consegui um estágio. Ali pude crescer. Cheguei a um cargo bom no setor criativo, né? E me formei em 2005. E 2 anos depois eu ainda estava lá, mas eu estava vendo que a empresa da família precisava de ajuda também e que eu poderia ser de grande valia ali, né? Aí agora eu tenho algumas perguntas. A gente Fale. vai interrompendo aqui Sim. no meio do processo, né? Primeiro, sempre tem um remanescente, o empreendedor remanescente da USAT, que a gente vem entrevistar. Faz parte de São João, né? Faz parte de São João, eu acho que acredito que foi uma grande escola, uma grande faculdade que São João teve, né? Outro ponto, como é que surgiu o desejo de fazer a faculdade em Blumenau, na FURB, de moda, né? Nessa parte de estilo, de tanto estar ali dentro, interno com a mãe, a mãe fazia alguma coisa também, ou vocês pegavam pronto, como é que surgiu isso? A princípio ali era só fabricação, né? A gente só fabricava e o começo mesmo minha mãe fazia tudo encomenda, tinha um caderno, ela pegava tudo encomenda, não sei como é que ela dava conta, porque fazia assim direcionado e tinha bastante demanda, né? E tinha prazo e não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? Então... Nem naquela época, nem computador não tinha. Eu lembro que ela tomava a injeção na veia direto para aguentar. Fazia bastante hora extra. É uma história de muito trabalho, assim, meu pai e minha mãe. Isso é glorioso para eles, assim, que toda a glória é deles, porque começaram do nada, né? E é uma história bonita. Legal. E essa parte, né, de trabalhar em grandes organizações lá em Blumenau, trabalhar em outras empresas não da família, o que tu trouxe de lá e hoje aplica dentro do negócio? Quais são as experiências positivas
que você conseguiu buscar lá, que hoje tu traz até este momento dentro do negócio, assim? Até hoje eu tento profissionalizar mais o processo, né? Porque como é uma empresa familiar e as funcionárias são todas de muitos anos, né? A gente não tem rodízio de funcionário, não tem esse... Então, é uma grande família, né? Mas a gente tem que ter processo, tem que ter o registro, tem que ter, né, toda essa parte burocrática para... Os controles, para a né? gestão mesmo, Porque né? é uma cadeia produtiva, correto? Sim. Então, lá era uma organização grande, né? Tinha vários setores bem definidos e eu tentei trazer um pouquinho para aqui de que, para a gente ter mais sucesso, tinha que organizar melhor, né? Uhum. E a gente tem conseguido, está longe ainda do perfeito, né? E aí eu sou muito crítica, assim, que às vezes parece que eu tenho que sempre fazer mais, né? do que eu já fiz. Então, é isso. Hoje, são dois negócios, né? O varejo e a indústria. Sim. Na parte de... A nossa empresa é bem complexa, assim, né? Eu até brinco assim que não tem outra igual, né? Assim, que a gente tem vários setores. A gente tem a confecção, a gente tem uniforme escolar, uniforme de empresa, fábrica para loja e tem o multimarca. Então, são várias frentes que tudo junto dá um sucesso, né? Alguma coisa sozinho talvez não estaríamos há tantos anos. Não teria um diferencial competitivo. Isso. Seria, talvez, mais um aí de porta aberta. Sim. Então, hoje, a parte da confecção, que é uma indústria, Sim. né? É uniformes, escolares e uniformes de empresa. E o básico da nossa loja também. A gente fabrica. Parte básica para a parte de varejo. Daí. Isso. Aí, nesse multimarcas que você trabalha... Geralmente é fornecedora? Como é que funciona? Já trabalhei muito com representante, hoje em dia bem menos, mas é São Paulo. Viajo a São Paulo fazer compras, né? Uhum. Essa viagem eu já fiz, já sei. É bem cansativo, bem né? cansativo. O pessoal acha que é... Puxa alguma sacola, né? Anda alguns quilômetros. Vai muito no Brás. Sim, o Brás. Mas tem outra lá... Bom Retiro também é famoso. Né? Bem legal, mas aí também o ticket é maior Sim, também. o meu mais é no Brás mesmo. 25 de março, sabe? 25 de março nem hoje não vale a pena, não, mas só tem fama, né? 25 é mais outros produtos assim, né? Eletrodoméstico, utensílios, aquela coisa toda, né? Isso. Já foste já, Zé? 25? É. Já. Quem nunca, né? Tem os caras de Já. Sacoleiro. Gosto de ver. Eu adoro ver um cacareco. Gosto de ver o Tamagotchi, as canetas, as coisas. É interessante. É boa. É o novo. Mas só que tem os caras de deixar o Tamagotchi morrer da fome. Morrer de fome. Eu nunca fui de morrer de fome, não ia deixar o bichinho morrer também. Mas eu vou te perguntar aqui, já entrando nessa onda, Janaína. No caso, né, a empresa têxtil, no confecção, você foi fazer faculdade de moda, foi para Blumenau. Sim. A faculdade de moda, ela foi uma inspiração ou foi uma... Você foi para moda por inspiração dado o trabalho ou você já foi intencional, tipo assim, eu vou para voltar e continuar o processo, o legado? Porque você comentou aqui que se formou e passou mais 2 anos. Sim. Aí você disse que, vi que a família precisava, voltei. Uhum. Já era intencional essa volta ou foi mais uma necessidade do negócio? Foi os dois, eu acho, a necessidade, mas também já tinha essa raiz ali, né? Não tinha como negar que a gente foi criado ali dentro, então eu não pensei em outra faculdade, pensei já em Blumenau, porque era voltado para a indústria mesmo, né? Tem a moda na UDESC, mas era mais estilo e diferente, né? Então eu fui fazer por vocação, eu acho, porque já fazia parte de mim, não tinha outra opção, assim, não via outro lugar, né, para mim. E o teu irmão, que é o teu sócio, ele seguiu algum ramo específico, tipo assim, administração, marketing? Ele fez a faculdade de administração, E como é voltar e ter um administrador que pensa mais, às vezes, em números e ter uma pessoa formada em moda que, às vezes, é um pouco mais criativa dentro desse negócio? Mas eu sou muito números. Você também é dos números, então? Ele fez faculdade de administração, mas ele nunca chegou a administrar assim, o negócio em si, né? Ele ajudava meu pai, claro, mas era o meu pai que estava à frente. Sim. E depois, assim, quando eu vim, até a conta era pessoa física, né? Não tinha essa distinção de jurídico. As contas eram todas uma coisa só, né? Meu pai, pessoa física e jurídica era uma coisa só. Então, eu trouxe isso para dentro da empresa, que tinha que mudar, né? Que tinha que ter essa distinção.
e ter a gestão mesmo, né? Ter um salário para cada um, né? Ter o Prolabore, Isso. fazer a divisão clara da organização, do PF e do da PJ. empresa. Aí eu venho com outra demanda aqui, para poder ficar claro para mim, né? Porque a gente também tem que levar em consideração, né, que nós estamos aqui em São João Batista, mas esse programa atinge todo mundo, né? Tipo assim, o Brasil todo. Sim. Janaína Confecções, a Janaína Confecções é fardamentos para escolas, para empresas, tudo. E você falou multimarcas. Essa multimarcas tu vende para São Paulo, é isso? Não. Ou você compra em São Paulo? Compro e revendo para o consumidor final, isso. Aí eu te pergunto, como formado em moda, tu nunca pensou em desenvolver uma coleção, trabalhar alguma coisa? Ou tem isso já e eu desconheço? Nós já tentamos. Em 2011 a gente fez uma marca plus size. Só que a nossa empresa não estava preparada e nem nós, assim, né? Depois a gente teve essa retrospectiva, né? Fizemos uma marca Lady Live, eu acho, e a gente fez coleção, colocou representante, mas nós não tínhamos o preço competitivo, nós não estávamos preparados para o mercado. Então a gente resolveu abortar e organizar a primeira casa, que tinha muita coisa para ser organizada, para depois dar um passo desse. Bom, aí é aquilo que eu sempre falo. Não sei se eu já falei aqui no podcast, mas as pessoas que convivem mais comigo, e principalmente quando eu vou fazer alguma consultoria, eu sempre falo, antes de você pensar em fazer ações de crescimento, colocar novos produtos, a gente tem que olhar para dentro de casa e ajustar, né, as arestas, como se diz, e principalmente preparar a base, né? Com certeza. Preparar a base para receber carga. Porque construir um portfólio de coleções, você tem que ter a base muito bem preparada, porque se um representante, você não tem um controle hoje, por exemplo, de um representante na rua vendendo a tua amostra, né, a tua coleção, e ele, se você não tiver pelo menos um processo bem definido de quantos você tem, qual é a capacidade de produção tua mensal, se ele me sair com, sei lá, tua capacidade de 5 mil, ele me sair com uma venda de 15, o que acontece? Já tem um colapso já produtivo. Né? E aí é outra coisa, não é assim para achar pessoas, procura pessoas e coloca na parte produtiva, claro, não né? tem como. Então, e sem falar que muitas vezes você tem que estar sempre mais atento, é igual criança, né? Quando recém-nascido, você tem que estar sempre ali cuidando. Sim, né? era mais um agregado. É mais um filho, mais um agregado, né? Então, tu tens que preparar a casa, deixar ela pronta. Então, tem muitas questões administrativas, porque, imagine, você está comentando que quando tu chegasse, aquela velha máxima, né? Se misturava o bolso esquerdo com o bolso direito, né? Sim. Pessoa física e pessoa jurídica no mesmo pacote. Então, tem que mudar isso e, querendo não, sempre tem uma resistência, né? Sim. Foi a gestão, foi tudo na raça, né? Foi tudo no trabalho, não teve um curso, não teve um preparo, né? Então, ali em 2007 que eu comecei, daí a gente começou a ir para São Paulo, fazer essas compras e vender algo a mais. Começamos a também botar o cartão, que não tinha opção de cartão, a gente só vendia à vista. Que quando eles iniciaram lá atrás, eles começaram com o caderninho, né, a ter o crediário ali, mas eles viram que eles não iam dar conta, né, não tinha muito dinheiro na rua, ou eles fechavam, então eles resolveram optar por só vender à vista. Na época perderam até clientes, né, que tinha aquele cliente bom, claro que... Mas foi uma decisão, acho, certeira, porque aí conseguiram se manter até hoje com o mesmo CNPJ, honrando com todas os compromissos financeiros, né? Tanto de imposto, de tudo, nunca teve atraso, nunca fornecedor, então isso é a história de sucesso nesse setor, assim. E estava falando hoje só vou fazer uma pergunta aqui. Fala. Hoje, juntando sobre a parte produtiva, né, da confecção e o varejo, são quantos colaboradores? Nós estamos com 6 agora. 6 colaboradores? Sim, juntando a família, né? São poucos funcionários. Juntando a família também? A parte de confecção já faz terceirizado um processo, né? Sim. Mas tu bota a mão na massa lá com certeza, em todos os setores. De vez em quando eu vejo uns videozinhos lá nas redes sociais de bordado. Também é uma outra... Foi uma coisa que eu trouxe também. Daí, como eu trabalhava lá, eu mexia com Corium, então eu resolvi botar bordado dentro da empresa, né? A gente comprou uma máquina de bordado, para princípio uma de cabeça só, que era uma agulha só, tinha que trocar as linhas, né?
E para fazer o bordadinho, que na época tinha muito de escola com o bordado, e a gente tinha que levar a Brusque, tinha uma morosidade, como a fabricação, a quantidade é pequena, para Brusque a nossa quantidade é pequena, assim, né? Não... Ele acaba Não eles compensando, não dando né? a prioridade assim, né, do serviço. Então eu resolvi, a gente comprou a máquina e daí eu fazia o programa bordado, faço até hoje, né, a matriz, que uma já mexia no Corel, ficou mais fácil ali. E Olha, quem diria, rapaz, que a Janaína faço a matriz mexe, do bordado. mexe com o Corel. Mas formado em moda, Eu sim. nem sei o que é isso. Tô brincando, Corel mas Draw. olha só, Então, novidades. Aí hoje a gente tem Novos 2 skills. máquinas de 6 agulhas, né, que elas fazem a troca sozinha. E a gente faz o bordadinho de empresa, tudo interno, né, hoje, né? E foi um aditivo aí nessa época que a gente trouxe. E logo em seguida também eu comecei a questionar muito do CDL. A gente reclamava muito assim, né? Do horário, das ações, mas não participava. Então teve uma virada de chave e comecei a participar das reuniões que tinha, da decisão de horário, de final de ano, tudo comecei a ir. E comecei a usufruir dos cursos, né? E foi de grande valia, principalmente o IDEA Brasil, foi em 2011, eu acho que eu fiz. Não, foi em 2017. Ah, 16 para desculpa, 17, coisa assim. Isso, 2017. E ali foi um divisor de águas da nossa empresa, da parte administrativa, porque era tudo já bem controlado, mas a gente não tinha as provisões, não tinha depreciação, não tinha cálculo de nada, né? Então, eu pude mensurar tudo e colocar no custo. Os benditos custo invisível, né? Que come um monte de dinheiro Sim. nosso e a gente não sabe. E projetar lucro, projetar, né, todos os investimentos que eu ia fazer na empresa. E tem dado super certo depois do curso, foi outra empresa, assim. A importância de buscar o conhecimento, né? E a importância, principalmente, de aplicar Sim. esse conhecimento adquirido, né? Dentro das salas de aula. Porque o grande desafio, até o Zé está com a camiseta aqui do CDL Summit, foi exatamente quando a gente pensou nele trazer esse objetivo, né? A gente muitas vezes traz numa palestra o que fazer, Sim. né? E o porquê fazer isso, por que a pessoa construiu aquela empresa, né? O que ela faz para ter sucesso e tal. Mas é difícil a gente conseguir trazer essa questão do como fazer. Sim, a mão na massa, né? Então a mentoria é para esse sentido e o IDEA Brasil tinha muita mão na massa. Sim, né? é um curso bem complexo, né? Bem difícil, não é um curso fácil, mas deveria ser um requisito para abrir qualquer empresa, eu acho, qualquer lugar, um curso desse, porque ele é muito completo assim na gestão. E o interessante, né, o que a Janaína está trazendo aqui, como ela comentou, né? A gente questionava muito a CDL, horário, essas coisas. Sim. Mas uma coisa que eu deixo até dica para todo mundo: em vez de ser parte da crítica, faça parte da mudança. Porque quando você entra, você está dentro daquele processo, você entende que, tipo assim, a CDL por si só ela pode virar e dizer assim: não, meu querido, por mim, o comércio abria todo sábado até as 4. Mas vai falar com o lojista para abrir? Vai ele pagar aquele funcionário todo sábado até as 4 horas? Vai o funcionário querer ficar até as 4 horas da tarde todo sábado? Por mais que você diga assim, querido, você vai ganhar hora extra, é mais comissão. Às vezes o cara não quer. Então a gente tem que partir também desse ponto, né? A mudança, ela tem que surgir, não pode surgir somente do empresário, ela tem que surgir de quem está desejando ter algo diferente, né? Ninguém vai crescer se não se promover a fazer algo a mais, né? Como tem uma máxima que rola muito na internet, nesses vídeos, que é o seguinte: o crescimento é o trabalho após o trabalho, né? É você desenvolver após aquele trabalho. Porque você pega ali teu horário produtivo, vamos supor, você abre 7h30, vai até 5h30, 6 horas. Você está trabalhando, você está atendendo telefone, está entregando mercadoria, está atendendo o cliente. Mas depois que as portas fecham, é que você pode se debruçar do tipo, tá, e como é que eu faço meu planejamento estratégico de 2024? Você já fez seu planejamento estratégico de 2024? Você pensa, como é que eu faço o meu crescimento? O que é que eu vou promover de mudança? Aí eu venho até pra ti, Janaína, agora, eu jogar você nessa berlinda. O que a Janaína Confecções tem para 2024? Vocês... Como é o nome do teu irmão? Que nós estamos falando Alexandre. aqui? Alexandre. Alexandre, será que você ficou enciumado porque o nome é Janaína e não tem Alexandre em canto nenhum nessa parada? Mas brincadeiras à parte, o que o Alexandre e a Janaína estão pensando para 2024, né? Eu tenho certeza que o William, ele já começou o planejamento estratégico da CDL, em dezembro já está executando. Sim. Mas como é que a gente constrói isso, né? Vocês já têm alguma novidade? Ou não, se não vai dizer, vai pelo menos falar, aguarda que vai vir alguma coisa por aí para 2024.
Não estão em fase de planejamento ainda, de pensar, mas ainda não temos um futuro ainda... Fechado. Fechado. Falando... porque é difícil, realmente, complicadíssimo, a gente pensar, porque eu passo por isso toda a vida, né? A minha especialização é planejamento estratégico. Aí tu perguntar para mim, tá, William, você tem um planejamento estratégico do teu negócio? Muitas das vezes é casa de ferreira, espeta de pau. Sim. Entendeu? Aí o Zé comentou sobre a CDL. Aí a gente, no quase apagado da luz, que era para nós estar desacelerando, nós estamos acelerando de forma quase que Fórmula 1 aí, né? Chegando a 300 km por hora. A CDL nunca desacelera, para ser franco. Né? E aí a gente está com duas ações que a gente iniciou aí, foi o CDL Jovem e a Câmara de Mulher Empreendedora. Eles já estão com o planejamento estratégico deles pronto. Né? Bem planejado, né, Gustavo? Bem planejado, tanto do jovem como o da mulher. Show. Agora, o da CDL, que é a principal, que vai manter isso tudo, nós estamos ainda em construção. Porque tem muitos fatores. Quando você trabalha de forma mais micro, quer dizer, de forma menor, mais nichado, como estão falando do CDL Jovem, é um grupo menor, Câmara de Mulher Empreendedora, um grupo menor, é mais fácil você planejar isso. Agora, quando eu falo da CDL em si, tem muito fator. E a gente depende muito dos outros, muito de terceiro. De vez em quando o Zé, os fornecedores pressionam, William, mas isso aqui. Eu digo, calma, gente, ainda tenho que receber a resposta do lado de lá. Eu não recebi ainda para eu poder dizer se vai dar certo ou se não vai. Porque, imagina assim, né? Nós estamos agora planejando os eventos grandes, os eventos mais macros, né? Então, estou vendo quais são os eventos da cidade que já estão pré-definidos para 2024. E mais um detalhe, nem só da cidade, mas que envolve o setor, principalmente de calçado da cidade. Porque, querendo ou não, isso mexe também com as ações que a gente faz. Claro, a gente já sofreu diversas vezes assim, William, não vou poder te atender porque a gente está agora pensando numa feira que vai acontecer lá em Gramado daqui a 2 meses. Então, isso tudo a gente tem que trazer, que a gente chama os stakeholders, né? Trazer as ações dos stakeholders para dentro do centro, que é a entidade, para a gente poder criar as ações. Então, eu sei quanto é difícil, mas o varejo, né? Que é dinâmico, né? Eu falo que a CDL, tem um amigo nosso que fala que se a CDL, né? Tem todo dia, vem acontecendo todos os dias as mesmas coisas, tem alguma coisa de errado. A CDL, ela é um organismo vivo e que a gente tem demanda institucional, a gente tem demanda comercial, a gente tem demanda administrativa também. Comentasse sobre essa questão do Ideia Brasil. A CDL também de 2017 para cá, ela mudou da água para o vinho. Porque a gente, além de ter ofertado aos nossos associados esse desenvolvimento aí empresarial, nós também participamos e nós também aplicamos, né, essas ferramentas dentro da entidade. E isso fez um divisor. Hoje a gente também consegue ver números que nós não víamos. Nesse exato momento, eu devo estar finalizando já o nosso orçamento empresarial para 2024. Então, isso é uma coisa que nunca a CDL fez antes mesmo de a gente participar do Ideia Brasil em 2017. Eu já estou desde 2014, a gente trabalhava com o DRE, né? Desde 2016, 2014 a gente trabalhava malemar com fluxo de caixa. Então, hoje a gente trabalha com fluxo de caixa, DRE, planilha de custo, que é onde envolve essa questão dos custos invisíveis. Né? E no meu caso, que também agregou muito, foi a situação do estoque, né? O controle do estoque foi o mais saudável assim, para a empresa. Muitos empresários uma briga assim, com o pessoal da venda, né? Mas faz toda a diferença nos números. O estoque, ele mata a empresa. Giro médio de estoque da empresa e tal. A gente já entrevistou algumas pessoas aqui, né, Zé? Fala em estoque, eu lembro do William. Estoque é custo ou despesa? Pense nisso aí, ó. E a gente já entrevistou algumas pessoas aqui e também trouxeram essa mesma informação de que depois de fazer alguns cursos da CDL, falando sobre gestão de estoque, arrumaram algumas brigas também, né? Com o pessoal que gosta de ter quantidade, né?
E por quê? Porque a cultura do empresário varejista, principalmente, né? Ele não se orgulha de quanto dinheiro ele tem na conta, ele se orgulha de quanto mercadoria ele tem do estoque. É Entendeu? interessante isso. Isso é uma coisa que a gente já percebeu, a gente vem falando aqui há bastante tempo. Então, o controle, né, de você ter, né, o teu giro de estoque ideal é fundamental, né, para a gestão do negócio. Mas uma coisa que chama bastante atenção é essa questão de antes você estava fora da entidade. Sim. Né? Fora que eu digo, não de não ser participativo associado, mas não também. eram participativos, Sim, né? E não é a primeira pessoa que a gente entrevista e também a gente fala nos bastidores, assim, né, na rua e tal, que depois que chegou mais perto da entidade, percebeu o valor que ela tem. Com certeza. Nessa questão do associativismo, nessa questão principalmente de que as pessoas que estão ali na frente da entidade, que estão pensando nela e na sociedade em si, empresarial, elas sempre estão agindo de forma sempre salutar. Nenhuma ação é para prejudicar ou fazer as coisas de forma não idônea. Mas muitas vezes a gente consegue acertar, mas a gente também pode errar. E o que o Zé até comentou, né, não é você somente criticar. Acho que a crítica ela é necessária, né? Sim. Mas você também trazer os pontos, né, e principalmente os insights, as ideias que vão surgindo e que muitas vezes nós, como lá gestor da entidade, o presidente que esteja, né, na frente, não tem essa sensibilidade, não sabe o que realmente está acontecendo lá na ponta, porque ele tem a informação do ramo dele, da atividade dele, do negócio dele. Mas o que está acontecendo no geral, a gente não sabe. E aí a gente muitas vezes tem que adivinhar ou a gente tem que perguntar. Né? E o que mais te trouxe de engajamento, de valor, né, na CDL em si, no associativismo em si? Sim. Depois comecei a participar, fiz o curso, fui convidada para participar da diretoria, né? Tive a oportunidade de fazer 2 anos atrás, foi formatura no ano passado, o Mastermind, que também foi extremamente importante para mim, que eu sou uma pessoa bem fechada, né? E tímida. Talvez nem estaria aqui, tímida, né? Faz que nem alguns aí, Sim. que até eu ia falar que eu ia chamar, entendeu? Pega aí um Ordilon Herarte da ZHF que também tá fugindo de mim, entendeu? Tem vários aí que andam fugindo. Não, ele chama fulano, chama ciclano, não chama eu, chama o meu pai, né? Semana eu fiz o convite para uma amiga também. Não, chama o pai gosta de falar, ele tem bastante história para contar. Digo, olha, eu vou te dar essa chance, porque realmente teu pai tem muita história para contar, então eu vou chamar ele. Mas então, em 2024 aí, vamos aguardar aí essas pessoas que vão trazer aí muitas histórias bacanas. Então, tem esse ponto. E o associativismo ali tem várias oportunidades, né? O Master ali foi um curso que, para uma pequena empresa, é caro, né? Então, o CDL conseguiu a parceria com o Sebrae, então a gente pagou a metade do curso, isso aí foi extremamente importante para a nossa empresa. Aproveitar as oportunidades que aparecem, com certeza. Então, a gente tem que estar envolvido porque as oportunidades têm, e o valor do CDL, com certeza, eu reconheci muito estar ali dentro. Do lado de fora a gente não vê isso, né? E a gente não usa o crédito também, né? As consultas, que é o carro-chefe do CDL. Mas a gente está ali e vê muito valor em todas as ações que o CDL vem fazendo, principalmente aí depois da tua entrada. Acho que eu pude acompanhar todo o teu crescimento, né, profissional e todas as ações aí que o William traz, a gente aposta que confia no trabalho dele. Obrigado pela gentileza, né? Eita, mas isso tudo também a gente tem premiado, a gente tem que agradecer. Eu falo para a turma aí que me pergunta, até recentemente participou do podcast de Porta Aberta, do Marcelo. Agradecer também ao Marcelo pelo convite. E aí perguntaram se o sucesso da entidade hoje se remete ao William, né? Eu digo que, lógico que boa parte sim, né? Mas tem toda uma questão de a gente ser agraciado com pessoas que realmente são autodisciplinadas e que vestem a camisa, são a camisa, e que aprenderam a amar a entidade assim como eu amo também. Então, é importante você estar cercado de pessoas, né? Então, comentasse também, né? Que dentro da confecção de Janaína, tu tem baixo turnover.
Vocês são uma família. Tem Sim. funcionários ali de antes. Acredito que tem funcionário de 3 décadas. 30 anos, cara. É idade já. Entendeu? Então, Está menos tempo, eu acho que está 15. eu tô com 35, então imagina, né? 30 anos de casa, né? É muito tempo. Tem muita história ali, praticamente vocês viram os filhos deles, né? Sim. Nascer, crescer e hoje ser adultos e ter sua própria família, quem Sim. sabe. Então, e o que a gente precisa estar cercado de boas pessoas, né? E graças a Deus a CDL é cercado de boas pessoas, tanto no seu time técnico. Aí o que eu falo geralmente é ter uma diretoria que não atrapalhe, né? Isso é muito importante. Não que não tenha que dar ideias, tem que dizer tudo amém, né? Mas principalmente é o seguinte, né? Que não tenha jogo de ego, né? Isso é uma coisa que na nossa diretoria não existe isso. Isso é muito bom. Todo mundo ali é tratado da mesma forma. Lógico que existe uma hierarquia, presidente sempre tem, como diz a primeira voz e a última voz, Sim. mas todo mundo tem a possibilidade de colocar, expressar suas opiniões, né? E ninguém precisa ser exaltado, né? Então isso é muito importante. E a gente sempre está pensando sempre no bem coletivo, nunca no individual. Então isso é um ponto que a entidade só cresce por causa disso, o associado só ganha benefício por causa disso. Então é muito bom. E aí tem outro ponto também importante, que é você ter os fornecedores também engajados, né? Então o Zé é um fornecedor que sempre está aí disposto também a contribuir com o crescimento da entidade, participa com a gente aqui desse podcast. Então isso tudo mostra o quanto que o espírito, né, de pertencimento, ele vagueia entre as pessoas que se conectam com a gente, né? Então, por isso que tem hoje, a gente vê no CDL Jovem, por exemplo, assim, né? Até algumas pessoas vieram falar no bastidor comigo. Eu acho que o CDL Jovem agora voa. Porque a gente percebe que tem o brilho nos olhos, estão com vontade, estão engajados, não faltam em reuniões, né? Participam de outras ações que acontecem, né, com o CDL Jovem de outros municípios. Então, assim, parabéns aí a quem hoje está à frente, que é o Elton, que é a Alessandra. Então, lógico que tem os outros membros também, mas eu sempre digo que sempre tem que ter aquele que puxa a carroça, né? Sim. Aquele que, vamos lá, tem reunião, tem uma ação. Dá aquela energia. Tem que dar aquela energia, aquele gasto, senão a coisa não acontece. Se eu não estou lá no WhatsApp também chamando vocês, ninguém responde. Não responder, esqueci. Então é assim. É interessante, e o William trouxe uns ganchos legais, Janaína, que eu queria trocar aí contigo. Como ele falou, mais de 30 anos, colaboradores com mais de 30 anos, né? Aí eu venho com algumas perguntas. A primeira delas é: teus pais estão ativos na empresa ainda ou já a sucessão passou para a mão de vocês? Sim. Meu pai, ele se aposentou e daí ele tinha um sítio, ainda tem até hoje, então ele vai todo dia. Então ele se afastou, né? No começo ele acompanhou comigo toda a parte financeira ali, mas hoje ele nem sabe o que tem na conta, assim, né? Ele abandonou assim e confia 100%. E a minha mãe... Mas não pede nem um pix lá de vez em quando? Ele passa o espera cartão, o dia que cai na conta, né? Só Pede a cair na mesada conta dele, no né? dia certo, tá tudo bem, né? E a minha mãe é ativa, né? Ela tá ali, ela adora tá com os clientes, com a empresa. Atendendo, né? Sim. E não tá 100% do horário ali, claro, mas ela é ativa, Minha mãe é uma pessoa que não conhece a palavra assim, preguiça e nem nada dessas coisas. Eu nunca vi ela com má vontade de fazer alguma coisa. Ela está sempre disposta e pronta para ajudar qualquer um e fazer acontecer as coisas Sem na hora, precisar assim, mais né? tomar injeção, né? Agora ela consegue ter uma vida um pouco mais Sim, tranquila. bem tranquila, Aí, Janaína, eu venho com outra pergunta que eu acho muito interessante, porque você não é a primeira que vem com uma empresa de sucessão familiar. Sim. E a gente sabe que uma empresa de mais de 30 anos, ela passa por gerações, né? Como você disse, né? Seu pai, ele começou a vida de trabalho na roça com seu avô, Sim. até conseguiu juntar uma grana, conseguiu comprar um caminhão, teve um acidente, teve que parar, foi para usagem, depois parou o caminhão, montou uma confecção, sem entender nada do ramo, mas por uma oportunidade. Sim. Mas criou 2 filhos, que um foi para moda, outro foi para administração, ambos voltaram, ou talvez seu irmão nem saiu, mas se saiu, voltou também. Hoje vocês estão tomando conta. Eu queria que você contribuísse com a gente, primeiramente com dicas, né, de como manter uma empresa familiar, porque, por exemplo, eu estou finalizando um livro do João Adib, da CIMED, e ele sempre fala
mistura o sangue libanês com o italiano, português, é um pau que quebra lá dentro, porque é ele e a irmã hoje em dia, né? Os pais saíram, a mãe faleceu, o pai saiu, e é ele com uma irmã, a outra mora na Austrália, e ele fala, cara, a gente tem uma família muito unida, então a gente quebra o pau, que falta jogar cadeira um no outro, mas sai assim, vamos jantar onde? E sai e consegue, e agora os filhos estão entrando, né? Os filhos dele, né? O Adib, que é o mais velho dele, com os filhos da irmã dele, estão já entrando no negócio, né? Eu não sei se vocês já têm uma próxima sucessão, ou ainda não, ou se vão ter ou não, mas como é uma dica barra uma forma de você contribuir, como é essa sucessão, né? Como é que é vocês construírem esse negócio e tomarem decisões e o pai olhar, pera, na minha época não era assim, ou então também, mas a gente sempre fez desse jeito, a fazer assado, e quando vem uma opinião diferente, como é que vocês lidam com isso? Eu acho que a palavra é respeito, né? A gente sempre teve, assim, nunca teve essa briga, como estás falando aí do João, mas a gente tem opiniões às vezes diferentes, mas senta, né? Conversa, e a gente sempre tem o mesmo propósito, né? De fazer o certo, de fazer o correto, e dá certo, assim, não é complicado que uma família não tem, assim, né? A gente é uma extensão, né? Da empresa. É difícil, não tem como desatrelar, para jantar, alguma coisa, o assunto é a empresa, né? Não tem como desvincular, né? Então, mas tem dado certo até hoje, com muito respeito. Sucessão, não sei como ficará, né? Ele tem 3 filhos, meu irmão. O mais velho trabalha no Cicobi, Nova Trento. Aí tem uma menina de 13 e um bebezinho agora. E a minha menina tem 10 anos. Ela está ali, o dia a dia, ela passa ali, né? É a única que está ali dentro do negócio, está vendo acontecer e já é metida, assim, de estar ali. Quem sabe ela gosta do... Tem outros hobbies também aí, né? Que quando a gente vê aí, daqui a pouco o Anderson e o Leandro vão perder a posição de tocador de violão para nós. E a menina dela toca violão, toca terno de reis com o avô paterno. Legal. Mas essa questão, principalmente da sucessão familiar, é algo que nos chama bastante atenção, e por isso do CDL Jovem, né? Para a gente poder trabalhar essa questão do empreendedorismo, essa inovação, da criatividade junto às novas lideranças que estão surgindo. Hoje, por exemplo, assim, né? Existe bem claro e definido as responsabilidades e funções de cada um ali entre você e o Alexandre? Como é que funciona isso? Tem, mas acaba todo mundo, como é uma empresa pequena, né? A gente acaba se envolvendo bastante no processo. Mas ele cuida da parte de produção, né? Do corte, leva para as costureiras, faz toda essa gestão da empresa, né? Da indústria. E eu cuido da parte financeira, administrativa, gestão, a parte de compras, né? E ali na venda também estou no dia a dia ali, né? Mas a gente acaba se envolvendo no trabalho do outro, até porque às vezes um sai, o outro que está lá. Tem que ter o conhecimento geral do domina o processo todo. Os dois dominam o processo todo, Legal. Interessante, Janaína. Mas aí eu venho agora com outra polêmica. Não é uma polêmica, na verdade, eu noto que o comércio em São João, ele passou por alguns ciclos, né? Ele passa por algumas situações, né? A gente recebeu muitas pessoas que tiveram como escola Usagem ou então a Porto Belo. Sim. E alguns comércios, algumas pessoas que passaram por aqui tiveram uma situação que tipo foi um divisor de águas que pegou todo mundo, que foi a pandemia. E eu quero saber da Janaína, empresa, não só da Janaína pessoa física, mas da Janaína PJ, como foi a pandemia para vocês, né? Como é que foi esse momento? Porque é um momento que ou vai ou racha. Alguns se reinventaram, alguns saíram mais fortes, mais resilientes, outros encontraram suas fragilidades, outros viram que não tiveram o que fazer, tiveram que fechar portas, e vocês, graças a Deus, permaneceram. Sim. Mas como foi a pandemia para vocês? A pandemia, se fosse em outra época, se a gente não tivesse tão organizado, eu acho que ia ser um baque grande, assim. Ia dar uma desestabilizada, né, na toda a parte financeira e tudo, mas a gente estava muito preparado. Assim, a gente estava muito organizado financeiramente. Então, a gente não se apavorou, né? A gente não se reinventou, não teve essa necessidade. A gente tinha pedido de uniforme de empresa, os nossos clientes mantiveram. A gente teve a graça, assim, que foi em março que começou, né? Depois do período escolar,
que é o nosso ápice de venda, né? Então, a gente estava num momento bom de caixa, tudo. Então, a gente teve esse alívio para passar a pandemia. E, claro, a gente teve que se reinventar, diminuir um pouquinho o quadro, né, de funcionários e utilizou os planos do governo ali que tinha ajuda, incentivo, né? De incentivo. Mas a gente passou bem na pandemia, eu acho, principalmente porque estava muito organizado a digestão mesmo. Pronto, aí, como uma dica, né, para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, você frisou bem, a gente estava muito bem organizado. Tu conseguiria trazer para a gente, tipo assim, dicas de que organização você tinha? A gente fez isso, trabalhava, sei lá, com fluxo de caixa, tinha uma grana guardada, a gente tinha um capital de giro. O que é que assim, porque algumas empresas foram pegas de surpresa. Sim. Muitas empresas não tiveram essa organização. E o que é que tu atribui de organização, assim, para compartilhar com quem está nos ouvindo? É que desde que eu fiz o curso ali, eu tento que o IDEA Brasil. O IDEA Brasil. Sim. Que a empresa tenha lucro mensal, né? É um sonho de todo empresário, acho que todo mês tenha lucro, né? Mas a gente já foi mais longe essa utopia, mas estou conseguindo manter um bom fluxo, né? E a gente conseguiu passar ali porque estava preparado ali, mas parte de depreciação, de tudo, gerou um caixa, né? A gente estava preparado com caixa para as provisões. Então, tinha esse capital de giro e tinha essa gordurinha. Então, não apavorou, não. Eu pude antecipar os cartões que eu tinha, vencimentos futuros, né? Tinha todas as possibilidades, não estava já argolada, né? Então, eu pude utilizar várias. A gente estava com algum investimento e conseguiu tirar, né? Resgatar, né? Algumas aplicações. Sim. Né? Essa é a área que eu mais gosto, né? Fica à vontade. E geralmente o que acontece? Uma empresa ela precisa ter, no mínimo do seu capital de giro, né, 6 meses. Sim. Né, para pagar todas as contas, caso não houver nenhum tipo de faturamento. Na tua experiência, uma pessoa 6 física, meses. 12 meses, uma pessoa física geralmente. Então, vamos dizer assim, todas as despesas que tu tem, todas as despesas que você tem fixas, né, você precisa ter em caixa disponível em aplicação e tal, 12 meses. Agora, mundo real, isso acontece? Não. Em muitas empresas, não. Por isso, difícil, quando acontece, né, um problema econômico, uma cidade como a nossa, que às vezes as pessoas têm muita aparência, né? Lógico. E a gente sempre foi muito pé no chão, assim, a gente nunca deu passos assim maiores que a gente podia. A gente sempre foi pé no chão e crescendo como a gente teve oportunidade já de ser maior, né? Abrir outros lugares, tudo, mas a gente viu que não estava preparado, que não era o momento, né? Que podia dar certo? Podia, né? Mas a gente é bem pé no chão, assim, nesse... Pronto, aí eu queria te perguntar, essa tua organização, ela retardou alguma coisa que vocês iriam fazer? Porque o que eu estou perguntando? Por exemplo, nós tivemos exemplo aqui da Thaís, da Maria Gourmet. Sim. Ela tinha se preparado para abrir a Maria Gourmet. Então, quando ela abriu, com pouco tempo depois, ela teve que fechar. Então, ela teve muita resiliência de conseguir manusear o negócio dela de uma forma de trabalhar com teleentrega, com pedido, já que ela não poderia receber ninguém dentro da empresa, mas ela conseguiu uma saída. Mas era o valor que ela tinha, vamos supor assim, de reserva, foi o que ela investiu. Dificilmente, né, William, o empresário, ele pega 6 meses e guarda, ele já faz o investimento novamente e acaba ficando descapitalizado. É isso? Você precisa ter no seu planejamento lá uma porcentagem para investimento, antes de você obter o lucro do negócio. Depois da pandemia, tu acha que o pessoal entendeu melhor isso? Com certeza. Muitas empresas melhoraram a sua gestão financeira por causa da pandemia. Porque, a diferença, assim, muitas empresas que eu conheço que fizeram o IDEA Brasil não tiveram tanto problema. Porque o IDEA Brasil bateu muito nisso. Nós trabalhamos muito, principalmente essa questão seguinte, né? O que é aquela pergunta que tu fizesse, o que é mais vantajoso? Eu comprar à vista ou eu comprar a prazo com o dinheiro do fornecedor? Tem muita gente... Até isso me favoreceu, que a gente pagava... Meu pai gostava de pagar tudo à vista, né? Uhum. E daí eu comecei a parcelar. A diferença era pouca, então compensava eu parcelar, às vezes, né, a matéria-prima
E utilizar o dinheiro não meu dinheiro, né? O dinheiro do fornecedor. O dinheiro do fornecedor. Porque Sim. olha a jogada que no Ideia Brasil a gente aprendeu. Eu acho que existe uma conta que tem que ser feita. Numa empresa que eu de consultoria, a gente percebeu que acima de 5% de desconto à vista valeria a pena o empresário pegar o capital de giro e pagar o fornecedor de forma à vista, né? Abaixo disso, então, se algum fornecedor diz, eu te dou 4% à vista, ou o preço em 30, 60, 90, 120 dias para pagar, trabalha com 30, 60, 90, 120, trabalha com o dinheiro dele. Você usa o teu capital para comprar, talvez, em outras questões. Então, tu comprar um pouco mais, às vezes, o que a gente chama de... Não é produto de venda, né? Mas, por exemplo, vou comprar folha A4, uma quantidade maior, porque eu uso muito, mas vou comprar à vista porque lá eu ganho 7, 10% de desconto. Então, são exemplos assim que aí, se você for ir somando isso tudo, dava muito dinheiro. Você deixava muito dinheiro na mesa nas negociações. E esse dinheiro vem para dentro do teu fluxo de caixa, teu capital de giro, né? E aí você pode aplicar numa aplicação diária e isso vai te gerando mais renda. E aí, em vez de ficar gerando depreciação, que a Janaína trouxe bastante esse nome para cá, depreciação de produto, porque, por exemplo, assim, quando a gente fala de moda, esse produto ele tem um tempo de venda. Pode ser 3 meses ou pode ser 6 meses. Né? Senão depois ele saiu fora da tendência. Sim. Né? Já não é mais a moda do momento. Aí você tem que fazer o quê? Liquidar. Nós temos a questão de estação. Aqui realmente quando é inverno, quando é verão. Sim. Correto? Então, você vai comprar um abrigo ali, que vocês vendem também, né? Tens um período para vender aquilo, senão depois você tem que fazer o quê? Tem que liquidar. E aí, se você liquida, muitas das vezes, dependendo da porcentagem de liquidação e como você comprou, você está pagando para o cliente levar aquele produto, entendeu? Para você fazer um dinheiro novo, você comprar uma nova mercadoria, para ir naquela mercadoria você torcer, rezar, para que haja a venda, para você ter o lucro desejado. E outro ponto também é essa questão de fazer o markup correto, né? Muitas vezes a gente trabalhava muito, principalmente o varejista, ele trabalha com a margem que o vizinho coloca. Sim. Então, se eu compro esse celular aqui, hoje tem muita marca que é preço tabelado. Então, tu vai comprar um iPhone, um smartphone, né, da Apple numa loja X, na outra loja autorizada vai estar o mesmo preço. Não vai, se tiver R$2, R$3 de diferença, vai lá. Por quê? Porque é preço tabelado. Mas na confecção, e principalmente em multimarca, é difícil tu ter isso, né? Sim. A não ser em grandes marcas, né? Reserva e tal. E aí você trabalha com o quê? Com a margem do cliente. Mas aí a gente aprendeu no curso, por exemplo, que cada empresa tem um DNA. Porque a empresa dela, com 6 funcionários, um funcionário de 30 anos, em média de 15 anos dentro de casa, é totalmente diferente de uma empresa com 20 funcionários, com um turnover gigantesco. O custo daquela empresa é muito maior. Então, não dá para tu trabalhar com a mesma margem que a Janaína. A Janaína produz, muitas vezes, o seu produto básico. Tem um custo muito menor do que aquele que tem que comprar. Às vezes né? não. Às vezes não? Não. Não, viu? Tem coisas que compensa eu comprar em São Paulo do que fabricar, porque lá eles fazem muita quantidade, né? Então, acaba barateando. E eu tenho que comprar menos quantidade, eu não posso fazer muito igual, que eu só vendo na minha loja. Então tem que ter essa variedade e acaba ficando mais caro, né? Levando mais tempo, que tem que ficar trocando linha de máquina, tem todo esse processo. E outra coisa ali, você estava falando sobre o curso, né? Uma empresa com muitos anos, ela vai... os custos delas vai engordando, né? E ali a gente aprendeu muito a analisar tudo e tentar cortar ao máximo, né? Enxugar as despesas, os custos fixos, tudo ali, para ver o resultado mesmo. E isso ali fez toda a diferença. Rever todo contrato de telefonia, de internet, de tudo. Eu fui revendo, fui vendo o que dava de melhorar. E o resultado foi aparecendo assim aos poucos e fez toda a diferença. Na pandemia, não sei se tu se lembra, foi quando a gente também se conheceu. Uma coisa que a gente fez foi mandar um checklist de ações que o empresário deveria fazer naquele momento, né? Que era blindar o seu caixa, né? E aí eu ver todos os fornecedores e entrar em negociação, né? Alguns prorrogar boleto, outros
infelizmente, cancelar contratos, Pedido, né? sim. Cancelar pedido e tal. Então, blindar o caixa para poder passar esse momento que a gente, primeiro, lá no início a gente não sabia quanto tempo ia durar, né? Não sabia quando é que a gente ia poder faturar, quando é que ia poder receber aquilo que estava na rua, principalmente. Então, foi um momento bem, bem complexo. Isso trouxe maturidade para muitos negócios, né? Acho que a gente aprende muitas vezes com a dor, né? Sim. A gente não aprende com amor. A gente vai para um curso, aprende que tem que fazer tal coisa, é pelo amor. Aí, quando vem a pandemia, se a gente não aplicou aquilo, a gente vai ter que aprender pela dor. A gente vai ter que rever É o melhor material pelo amor, todo, né? É. Rever aquele material todo, ligar lá pro professor para poder ajudar e tal. Estão falando de Ideia Brasil e mandar um abraço aí pro Rodrigo Ribas, que foi o facilitador aí e é um dos Sim. proprietários da marca aqui em Santa Catarina. E Então, tem uma frase, né, que diz que quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. E eu acho que isso é verdade, porque a gente às vezes sai muito envolvido no processo, no dia a dia, e acaba não tendo tempo para fazer uma cotação melhor de um produto, ou para ver se aquele custo realmente é preciso ou não, né? Então, esse planejamento, essa análise de números é extremamente importante para qualquer negócio, tanto o pequeno, o médio, o grande. Então, não é tempo perdido, né? Parar para analisar o negócio e ver o que pode ser melhorado, o que pode ser feito melhor no próximo ano, planejar. E tem feito a diferença no nosso negócio. Nunca teve tão redondo assim nesse sentido. É ótimo. O planejamento é E tudo, agora né? é pensar no futuro. Acho que agora é a hora assim, né, de o que nós vamos fazer daqui para frente, ver quais são os planos. E a gente preza muito por qualidade de vida também, porque às vezes o William briga que tem que estar aberto, né, sábados à tarde, meio-dia. Mas a gente está numa cidade pequena, então, como são colaboradores que estão bastante tempo, o quadro é pequeno, a gente tem essa preocupação com qualidade de vida também, né? Então, às vezes a gente não fica tanto aberto como... E a gente tem essa coisa que a gente é uma confecção e loja junto, e as balconistas elas são revisoras, são bordadeiras, é todo um processo da nossa empresa, passa pela mão de todo mundo, né? Sim. É uma equipe multidisciplinar, né? Sim, alta performance. A gente sempre fala assim, né, que o mundo ideal é uma coisa, né? Sim. E a realidade é outra totalmente diferente. O desejo nosso é lógico. Se pudesse, né, Zé, trabalhar de segunda a segunda, das Sim. 8 às 22 horas, mas não é a Não situação. é nossa até porque realidade, não existe de demanda para maioria. isso, né? A Isso. cidade não tem essa demanda. Nós não temos corpo técnico para isso, não tem pessoas para poder fazer isso. Nós temos uma cidade que tem a cultura industrial. Então, só para ter uma noção, essa semana aí, eu estava pensando comigo. Eu estava ainda, minha menina estava na escola, e aí eu fiquei pensando assim, né? Mas por que é que em São João, que eu acredito que seja só aqui, as escolas começam 7h30 da manhã, param 11h30. Começa 1h da tarde para as 5h. É horário de fábrica, né? Porque é horário de fábrica. Entendeu? Porque eu, quando estudava, era das 8 da manhã, meio-dia, e da 1h30 às 5h30. Aqui é assim. Por quê? Cultura industrial. Aí outra coisa que eu fiquei pensando esse dia, eu estava passando aqui na Getúlio Vargas, indo para casa e passando ali pelo Coca. O Coca fez aquele canteiro, né, com arvorezinha, com graminha e tal. Eu pensei, tá, mas essa rua aqui, será que ela tem largura para levar isso aqui até lá no final? Tem. Dá uma estreitadinha no canteiro dele, que é meio larguinho mesmo. Tem. Mas daí eu estava olhando, estava cheio de carro assim indo, e tinha umas 20 motos assim passando. Passando no meio dos carros que estavam tanto no fluxo, né, de ida, como no fluxo de vinda. Aí aquelas motos, e os carros tudo meio que querendo ultrapassar um outro. Cultura de fábrica. O horário Da da corrida, saída, da né? corrida, na hora da saída, era umas 5 horas da tarde. Aquela loucura de gente querendo correr. Então, a gente tem que entender que a gente está nesse contexto, né? Sim. Então, tem coisas que não tem como construir esse mundo ideal, né? De querer ter um horário bem mais estendido, não só em datas sazonais, né? Mas também em outros momentos. E aí, outro ponto também que eu gostaria de perguntar, existe sempre essa questão, né? De ficar pô, tá legal assim, tô tendo meu lucro, quero essa qualidade de vida, Sim. né?
Mas todo empreendedor ele tem esse desejo lá no fundo de querer expandir, de querer construir novos negócios. Eu sei, por exemplo, que o teu esposo trabalha com outro segmento. Móveis. Nós está querendo né? largar já. Está querendo largar. E eu sei também que vocês têm um hobby. Sim. Um hobby bem interessante, tanto que tem o Filó na Estrada, isso? Isso, Conta um pouco Filó na Estrada. conta um pouco para nós sobre isso. Porque, querendo ou não, se a gente for olhar, tudo dá para transformar em negócio. Sim. E eu me lembro muito bem que no Mastermind tu construiu um planejamento para os próximos anos. Sim. E eu sei que esse planejamento, um deles, desse passo ali, da tua roda da vida lá que tu fizesse, tu já construiu, que envolve o Filó na Estrada. Conta um pouco para nós o que é isso. Surgiu na pandemia, então, né, tudo fechado ali, a minha tia convidou para a gente acampar, começamos a acampar. E nisso compramos um carro aí antigo que nós dormia dentro. E surgiu aí o desejo de ter um mini trailer, alguma coisa nesse sentido. E daí o curso me abriu esse estalo aí de, quem sabe, a gente construir, ou como ele faz móveis, a gente idealizou um mini trailer, ele finalizou esse ano, a gente já está usufruindo. E a ideia futura aí era de montar uma empresa, talvez, nesse setor, né? Mas não é uma coisa fácil, envolve muito, a gente já pesquisou bastante sobre isso, mas envolve muito dinheiro, que tem que homologar, tem que ser uma coisa, né, tem que ter engenheiros, todo um processo assim até liberar, né, e documentar. Então, a gente tem ele para uso próprio hoje, né, é um protótipo. A gente usa, não tem banheiro, mas ele tem a cama, tem a nossa cama e a da menina em cima, e a cozinha atrás. É um mini trailer que a gente leva na nossa caminhonete. E a gente gostou desse setor, é apaixonante, assim, e já pensei em várias coisas para fazer nesse ramo, assim, até de camping, né, que meu pai tem um sítio, já até pensei sobre isso, mas projetos futuros aí, talvez. Mas existe projetos, Existe, sim. Eu sempre coloco que a imaginação do ser humano ela é muito fértil, né? Ela consegue idealizar muitas coisas que, para mim, são intangíveis. Mas talvez para você seja algo muito claro, né? E tenha uma convicção muito forte de transformar isso em algo real, né? Sim. Algo palpável. Então, eu vejo assim, tudo que a gente coloca amor consegue transformar, né, muitas vezes um hobby em uma grande organização, né? Sim. Então, é interessante porque eu acompanho ali, né, as redes sociais e vejo que esse hobby ele é bem intenso, né? Sim. Vocês vão em lugares bem inusitados. Até me recordei agora, certa vez tu colocasse que estava em Cerro Negro. Não, Celso, não. Cerro Negro. Não, Cerro Negro. Sim, perto da tua cidade, lá, né? Perto da cidade que a minha mãe mora. Tipo assim, 2 dias antes eu tava lá. Eu tinha passado o primeiro do ano lá. E até agora minha esposa, a gente planejou para voltar lá. Para mim é meio que uma renovação, né? Quando eu vou para lá, eu vou eu gosto também de acampar. Não gosto de acampar, nunca acampei. Sim. Não, desculpa. Quando eu era pequeno, eu acampava muito com meu pai levava para pescar. Uhum. Eu fiquei um pouco com trauma com isso, porque eu tenho pavor de cobra e aranha. Minha mulher fala, um homem desse tamanho tem medo de aranha. Eu digo, tenho. Mas mais pequenininha, eu tenho pavor de aranha. Eu mato, tiro fora, mas eu não gosto desse. Eu fui uma vez mordido, fiquei com trauma com esse negócio. Então, eu não gosto muito de acampar por causa dos insetos aí peçonhentos, né? Foi em 2022, eu acho, em janeiro. A gente, na época, era até a conclusão do curso, né? Daí a gente resolveu alugar um mini trailer para ter essa experiência, né? Aí fizemos 10 dias saímos no litoral de Santa Catarina e fomos para o oeste, passamos Rio Grande do Sul e para Santa Catarina e fizemos uma volta, já estava vindo embora quando passamos na tua cidade ali. E aí eu sempre vou lá nesse camp lá, é bem legal, tem uns patinhos lá para andar, minhas meninas adoram, né? E eu gosto, a coisa que eu mais amo final do ano, assim, é ir pra beira do rio fazer churrasco. Eu adoro também. Cara, isso uma cachoeira, um riacho. Uma renovação, assim, pra mim, assim, limpa minha alma. Um churrasco é bom demais.
Então, aí me lembrei disso aí agora, né? E isso é interessante, a gente tirar esse tempo também de qualidade, né? E Principalmente com a lugares família, perto, né? Assim, essa nossa Santa Catarina e o Rio Grande do Sul aqui, Paraná, tem lugares lindos que a gente nem imagina, pertinho de belíssimos. casa e... Eu tenho memórias fotográficas assim bem interessantes do meu pai e do meu avô, que gostavam muito de pescar e acampar. Então, ele levava melancia e botava no rio, ficava sim, gente, gelado, já parecia que fez estava na isso. geladeira, rapaz. Coisa Até interessante, cerveja né? se faz isso no riacho. Cerveja faz muito, né? Então, é bem bacana, assim. E, e o que nós temos de planejamento aí, principalmente nessa questão da entidade, assim? Que tu deslumbra para a CDL como diretora administrativa e de câmaras setoriais, assim? Eu tenho orgulho de estar nessa diretoria, né? Fazer parte, se me permitir, pretendo ficar aí muitos anos, porque é um tempo que a gente tira, não tem um ganho financeiro com isso, né? Pelo contrário, a gente sai do nosso negócio, a reunião é geralmente uma manhã por mês, né? Mas esse ganho, essa troca de experiência é extremamente importante para o crescimento pessoal meu. Isso eu tenho que agradecer ao convite que o William fez na época de eu ter entrado no lugar da Bianca. Eu acho que foi na época que o Remael tinha sido vendido. E continuei, e a gente tenta agregar um pouco, né? E tentar sempre evoluir para estar nesse meio aí contribuindo. Bacana. E aí, Zé, Perfeito. o que nós temos de perguntas para a dona Janaína? Não, eu estou bem satisfeito, né, com o progresso, né, do programa, como a gente tem trocado essas ideias aqui, tem entendido, e eu gosto muito dessa parte que tu falou bem em relação à empresa familiar, né, de conseguir ter unidade com o teu irmão, de ter unidade com os teus pais, de conseguir fazer essa evolução, né, que é uma coisa que a gente visualizou muito aqui nos programas, foi exatamente isso, né, como lida algumas empresas familiares, né, como é que trabalha essa parte do vamos expandir, o que é que a gente vai fazer, o que é que são os próximos projetos. E eu vejo que vocês estão bem azeitados nisso, né? Então, para mim, eu acho que fica mais lições, né? Eu acho que a gente precisaria extrair mais da Janaína essas dicas de tipo, para quem tem empresa familiar, né? Como manter essa unidade, como manter essa paz, esse equilíbrio, né? De tipo, a hora que cada um opina, quem vai ceder, quem vai para frente, quem vai assinar aquilo ali no final. Eu acho que dá para perceber claramente, principalmente, né, na fala da Janaína, de que a união, ela principalmente parte dos fundadores, né? O pai e a mãe. Né? Então, a gente percebe, acompanha nas redes sociais, né? Percebe a unidade. Teu pai sempre, né, com a questão do sítio, vocês sempre estão lá pescando, né, em família, né, com os sobrinhos, né, ele com os netos, a avó também está ali na empresa. Então, ela falou a palavra-chave, que é o respeito. Tem opiniões diferentes, tem visões de mundo diferente, né, tem visões de negócios, muitas vezes totalmente dispersos um do outro, mas se respeitam, confiam um no outro, né? Eu acho que a palavra mais importante hoje é a confiança, né? Tá ok. E outra coisa, né? Se eu errei, tomei uma decisão, não ficar um ali dizendo para o outro, viu? Eu falei para ti que não ia dar certo, né? Pelo contrário, né? Vão buscar a solução para trazer a melhoria rápida, né? Nessa virada de chave de parar de reclamar, eu era muito de reclamar, até antes antes de entrar no CDL, eu tinha feito o Empretec do Sebrae. Isso ali foi também muito importante na minha construção assim de carreira, porque o Empretec ele trabalha todos os setores assim, e ele faz tu ver que tu às vezes falha num ramo, né? Tu pode trabalhar aquilo. E a parte ali estavas falando sobre o meu pai, que, né, tá junto ali, claro, essa unidade, esse respeito, esse não ir contra, né? Não passar por cima de ninguém, um respeitar o outro. E justamente às vezes parece que é uma acomodação, né? Às vezes parece que às vezes como está tudo organizado hoje, às vezes a gente se acomoda um pouco, né? Mas eu tenho essa inquietação de sempre tentar melhorar, fazer cursos novos,
parte de redes sociais, né? Hoje em dia é imprescindível, né, para qualquer empresa. Quem que mexe na rede social lá? Hoje é eu, É tudo comigo. Eu vi algumas coisas assim que eu percebo assim, mas quem que mexe assim e vai, curte, compartilha, pega as A gente informações. entra a ser atuante porque a gente vê que dá resultado, né? Que o nosso público é mais até o Face, né? Então a gente faz os patrocinados e tem dado resultado. E quero aprender mais sobre isso, que o CDL traga mais cursos sobre isso, que é imprescindível, né? Na pandemia ali muitas empresas se reinventaram aí com as lives, né? A gente até cogitou, mas não era do nosso feitio, parecia que ia ser uma coisa forçada, assim, né? Não sou de estar na frente das redes sociais, de aparecer, e ninguém estava disposto a fazer esse papel, então a gente optou por não fazer live, né? Não seguir no nosso plano ali, e tem dado certo. A gente teve algumas mudanças até de a pessoa levar as roupas para provar em casa, a gente não tinha essa opção. Aqui é uma cultura muito forte, sim, né? a gente não, porque como a gente não tem crediário, a gente não tinha essa opção. Mas hoje não, a gente já tem isso, né? Já tem isso depois da pandemia veio agregar. Teve essa evolução. Isso, E isso vem incrementando vendas. Sim, faz uma diferença. É uma cultura bem interessante de São João, assim, né? Eu vim de Lages, isso não tem como fazer isso, cidade grande. Sim. Mas a gente tem que Cidades perceber, menores, ter essa percepção das oportunidades que uma cidade de médio porte, né? Nós não somos pequenininhos, mas também não somos tão grandes assim, né? Para poder as dizer devoluções, não tinha fugido da palavra. Então, essa é uma oportunidade devolução. dos negócios de hoje aqui em São João. Total. Eu acho muito interessante porque, às vezes, a gente se concentra muito em olhar o grande. Assim, se aqui tivesse um shopping, se aqui tivesse isso, se aqui tivesse aquilo, e olha muito para a falta e perde a sensibilidade de olhar para as oportunidades que aqui tem. Sim. Quando eu morava aqui em São João, eu achava muito interessante que eu ia comprar de manhãzinha cedo, ia na padaria, pertinho de casa, ali na Dom Avelino. Ia comprar pão ali, e muitas vezes eu estava lá e quem me atendia era a dona da padaria, né? Acho que ela era dona e tinha 3 filhas. E eu pegava ali, ela olhava, R$2. Aí eu puxava o cartão, ela, não, tu me paga amanhã, eu não vou passar um cartão com R$2. Eu falava, não vai me vender fiado, pão? E ela, amanhã tu passa, tu mora aqui nesse prédio que eu sei. Todo mundo se conhece, né? Tudo bem. E eu voltava para casa, minha esposa, tu não levou o carteiro? Eu digo, não, vou pagar no final da semana. Eu chego lá e digo assim, dona fulana, foi R$2 segunda, aí ela, quanto foi? Eu digo, R$2 por dia. Ela, R$10 aqui. Eu passava o cartão de R$10, eu levava a nota de 10. Então, existia essa possibilidade, né? O lance da cultura. A gente falou aqui um pouco em relação ao comércio, que a escola se adaptou, o comércio se adapta. A gente tem que ter essa sensibilidade, né? Um dos podcasts que a gente entrevistou aqui foi um rapaz esqueci o nome dele, porque ele é bem novo, do Via Cred, que abriu o Via Cred no COC. E ele falou, a gente notou que precisava ter um horário diferenciado, porque o que acontece? Tá todo mundo na fábrica. Trabalhando, sim. Então, eu não tenho como ter uma agência aberta se o pessoal não vai poder ir porque está trabalhando. Sim. Então, eles viram a necessidade de ter uma agência com um horário diferente para poder criar relacionamento. E isso é uma coisa que a gente tem que entender. Que, lógico, né? Por exemplo, às vezes, o teu perfil de comércio, o teu tipo de cliente, não faz sentido tu trabalhar sábado de tarde. Sim. Não faz sentido trabalhar sábado às 7 horas, mas alguns têm uma necessidade. Eu até comento em alguns podcasts, né? Uma vez eu estava trabalhando, aí minha esposa falou, o sifão da cozinha furou. Tem que comprar um novo. Eu digo, beleza, quando eu sair do trabalho eu compro. Só que ao sair do trabalho, o comércio que eu poderia comprar o sifão também já estava fechado. E eu falei, caramba, quem trabalha, às vezes, que precisa comprar, sei lá, um cimento, uma torneira, um sifão, aquele comércio está fechado. Então, às vezes falta aquela sensibilidade assim, poxa, eu vou ficar 1 hora a mais aberta por dia e vou ver se nessa 1 hora tem uma demanda. Mas não, a cultura não mudou nesse sentido. Então, a cultura ela precisa ter essa adaptação. Tipo, em alguns serviços, vale a pena você abrir um pouco mais tarde, talvez, e ficar um pouco mais tarde. Para outras, não faz sentido. Para outras, a facilidade de você levar uma roupa, experimentar e devolver, de comprar ali um pão, como era o meu caso, fiado, para pagar no final da semana, fazia porque todo mundo se conhecia. Cria um relacionamento. Cria um relacionamento. Isso é interessante. Eu gosto de chegar, por exemplo, na Maria Gourmet
e falar o nome da proprietária. Oi, Thaís, tudo bom? Roberta, um suco de maracujá? Samara, obrigado pelo peixe. Então, conhecer as pessoas que estão ali servindo, você servir as pessoas, isso gera o espírito de comunidade, né? Sim. Isso é o que eu vejo, esse movimento que a CDL sempre tenta trazer nas campanhas, nos trabalhos que a gente tenta desenvolver, que é exatamente, gente, vamos parar de olhar um ponto como rival, como concorrente, vamos olhar como uma grande família, Parceiro, vamos olhar como uma união. A gente teve até o podcast do Natan, que ele também falou um pouco sobre isso. Cara, se a gente começar a colocar todo mundo na mesa, dividir as dores, somar as alegrias, a gente vai conseguir entender como cada um trabalha. Aí eu virar para você e falar, cara, às vezes eu preciso no teu comércio, mas já tá fechado. Aí o outro fala, pô, eu também queria ir, mas tá fechado. Pô, já recebi feedback de 2, 3 pessoas, então eu vou fazer. Como é que a gente faz isso? Estão na mesma mesa. Então a gente tenta promover com o CDL Summit, com o curso, com o network, com o café, com tudo, para exatamente botar esses associados. E aí vem aquele ponto que a gente abordou aqui da crítica. Toda crítica, ela é muito bem-vinda se ela for construtiva. Se eu virar para você e falar, não gosto da cor da tua parede, paciência. Não tenho como mudar a cor da minha parede, porque eu gosto daquele azul, daquele verde. Mas você virar para mim e falar, sinto falta de um tamanho maior, sinto falta de você poder fornecer para o teu cliente um ajuste de roupa, isso é uma crítica positiva. Sim. Pô, se eu trabalho com uma confecção, eu posso ajustar essas roupas, eu posso trabalhar com esse ajuste, eu posso fazer esse bordado. Ah, mas eu comprei em outro canto, tu faz o bordado para mim? Faço. Você paga só o bordado. Tu faz isso, né? Tu faz isso lá, né? Então, Só ajustes que a gente só faz comprado na loja, né? Sim, Senão sim. a gente não ia ter essa demanda, essa... porque às vezes essa você... força Eu compro- toda uniforme escolar, principalmente, Tudo deve ser um que compra deve... lá. Até o jeans que a gente vende, faz as barras, não cobra Cara, nada por legal. esse serviço, né? Isso é excelente, mas lógico que, tipo assim, às vezes você diz, eu não posso fornecer esse trabalho porque vai me Sim. dar um trabalho Sim. que às vezes eu não tempo consigo... que eu não tenho. Não que consigo tipo manter. assim, que eu seria mais produtivo e lucrativo fazendo Sim. outra coisa. A pessoa vir lá e querer ficar achando roupa que não comprou Sim. comigo, o meu ganho naquilo ali Não é muito compensa, pequeno, não é. compensa. Então, entenda isso também, cliente. Às vezes a pessoa não faz, não é porque ela não gosta de você, é porque não compensa para ela fazer aquilo ali. Às vezes é tão pequeno aquilo ali. Mas é interessante a gente entender essa cultura. E fica esse apelo para os empresários. Sentem na mesa. Sentem juntos. Escutar o porque cliente, você. né? E os seus amigos também. Porque às vezes a ideia vem de uma pessoa que não é Sim. no teu segmento. Eu tô E aqui o falando. associativismo é realmente Exatamente isso. essa união. faz Isso. essa ação, Esse né? papel, Esse né? papel. Colocar na mesma o, mesa. O ex-presidente Anderson, ele sempre fala isso, né? Que quando você está sentado numa mesa com 12 pessoas... Nunca esqueci essa frase dele. né? Você não tem somente uma ideia, você dá uma ideia e recebe 12 ideias. Né? Então isso é bastante interessante e a gente está chegando ao final do nosso podcast e a gente tem 2 coisas que a gente sempre faz. Uma eu vou ficar te devendo, eu vou fazer depois. Vou A ir caneca, lá, eu vim só pela caneca. Vou lá te entregar, porque a secretária tinha avisado que tinha acabado o estoque e eu não fiz a gestão de Não. estoque corretamente. E acabei esquecendo. O estoque está lá na CDL e não está aqui dentro do estúdio. Então depois eu faço a gente faz aí uma live aí, Sim. só eu e você, eu entregando esse... Eu vou deixar o Zé de fora desse Faz os processo. stories lá. Fazemos uma história entregando a caneca. E o segundo, a gente sempre pede para que o nosso convidado deixe aqui uma dica de inspiração, né? Deixe uma frase motivacional para que... acredito que durante esse período aqui, muita contribuição tu trouxe, mas sempre tem aquele plus, né? Aquele extra que fazem a diferença na vida das pessoas e dentro do negócio também. Acho que o principal é estar inserido em alguma associação, algum meio que te represente, né? Porque às vezes o pequeno não tem voz para certas planos que vão acontecer ou ações, né? Mas dentro de uma instituição todo mundo tem voz e faz a diferença, né? Um pouquinho ajudar aqui, um pouquinho ali. A gente recebe, com certeza, sempre em dobro, né? Em muito mais, como o Anderson diz ali. E as oportunidades que tem, o CDL tem trazido excelentes cursos, e eu aproveitar, porque não precisa sair fora da nossa cidade, está aqui dentro, né? Aproveitar tudo que a gente oferece ali, que o CDL tem se superado a cada evento. O próximo aí
Vai ser em 29 de fevereiro, fevereiro. 29 de fevereiro, é um baita do evento. Então, Só vai acontecer de 4 em 4 anos, que é 29 de fevereiro. Que Então todo mundo aproveita. aproveite essa oportunidade. E tem, além da palestra à noite, tem a opção de Mentoria consultoria, de manhã. mentoria, né? Já garanti a minha vaga e todo mundo aí, então, participe e se insira num meio que possa representá-lo. Acho que essa faz toda a diferença em qualquer empresa. Bem lembrado, né? Além do CDL Summit ser um evento aberto à noite, né? Com 3 palestrantes, né? A gente tem de manhã cedo uma mentoria. A gente teve o privilégio, eu conversei pessoalmente com que foi o José Rafael Medeiros, que vai falar sobre gestão do tempo e produtividade. Estive num evento lá em Concórdia, ele estava lá palestrando, então eu já vi a palestra dele e vale muito a pena ouvi-lo, né? E a gente fez uma entrevista com o Manuel. Foi o Manuel que tu participasse, né? A gente fez o call com ele, então, a gente saiu dali, eu e o Zé, praticamente... Borbulhando de ideias, cara. Borbulhando de ideias, assim, muitos insights, bem empolgado mesmo. E olha que para me dar motivação aí, o cara tem que ser muito bom, tá? Me trazer insights, assim, e me deixar... a palavra fugiu aqui. Mas em êxtase, sim, aguardando o evento. Né? Expectativas, né? Muita expectativa, isso mesmo. E depois eu tive o privilégio de fazer sozinho, o Zé tinha um outro compromisso com o Felipe. E por incrível que pareça, ele não estava no Brasil, ele estava em... Amsterdã, né? Amsterdã. Né? E estava fazendo pesquisa de moda. Então, se conecta muito com a nossa cidade também. Sim. Essa questão, porque ele tem a oficina reserva e também tem outras marcas, tanto de malha, bicicleta, produto, Ele né? tem um negócio de startup também, ele investe nas startups tem também. um investidor anjo em muita startup, mas ele também tem uma marca de calçado, né? Também faz produção de calçado masculino. Sim. Então, se conecta muito com o nosso polo aqui e tal. Então, vale a pena você, empresário, participar, fazer um investimento muito barato. Porque só o Felipe é professor do G4 Educação e hoje um cursinho no G4 aí, online, não baixa de R$ 2.900. Em 2000 você estava trabalhando Entendeu? na Black Friday, é 6 pau pra cima. Então, é uma oportunidade ímpar aqui para Sim. São João Batista. Né? Então, o CDL realmente vem se empenhando e isso tudo vem também da diretoria acreditar e sempre coloca lá, né, na mesa, né? Se você aprovou, você tem que comprar, né? Então, se você aprova, você acredita, a gente já entende que você está dentro, né? Então, ou se não, se manifeste, porque essa Sim. questão, né, de todo mundo tem voz ativa, né? Então, se manifeste, coloca os seus pontos do porquê que não, é problema econômico, porque não faz sentido. Então, todo mundo tem essa oportunidade de colocar. Então, obrigado, Janaína, por ter participado desse último podcast desse ano. Zé, deixa suas considerações. Gente, primeiramente agradecer a Janaína. E se vocês prestarem atenção e ficar até o final, vocês viram que uma coisa ela repetiu durante o podcast todo. A necessidade de se atualizar. Mastermind, Ideia Brasil, Empretec, sempre estudando faculdade, formado em faculdade. Então, não importa se você tem formação em faculdade ou não. Os cursos estão aí. Mídias sociais, impulsionamento, tá no Facebook. Viu que o Facebook é o melhor canal para os clientes dela. Tá atento ao mercado, né? E é uma coisa que eu sempre digo. E esse Summit, que vai acontecer agora em fevereiro de 2024, meus queridos, oportunidade única. Primeiro porque é o seguinte, não é porque que a gente mora numa cidade pequena, que a gente é pequeno. A gente é pequeno se quiser. E outra, a gente está competindo com o mundo agora, né? O mundo está globalizado. Você compra coisa na China e chega aqui na tua casa em menos de um mês. Então, a tua concorrência agora é global. Então, você está competindo com grandes. Então, pense grande, seja grande. Então, o teu tamanho não é o tamanho da tua cidade. Não é porque você está na cidade de 30 mil habitantes que você é pequeno. Pequena é a tua mentalidade, se você não conseguir aproveitar as oportunidades. Como o William falou, nós temos o Rafael, o Emanuel e o Felipe. São 3 caras que vão falar sobre experiência do cliente, como encantar cliente, gestão do tempo e mentalidade de growth, de crescimento. Então, queridos, oportunidade única. Aproveite, se organize. Se você está vendo isso agora em dezembro, preste atenção, olhe no site da CDL, tem o Simpla, vai lá, traz o teu ingresso, vai ter o convite, procura e participa porque são vagas limitadas. E para o nível que a gente está querendo trazer desse evento,
O William está negociando com outro, vou até falar aqui, o William está negociando com outras CDLs estão procurando a gente, querendo trazer os associados dele para cá. Então, querido, não é possível que tu vai perder tua vaga para um associado de outra CDL porque tu não correu. Então, participe, se engaje. O investimento é mais barato do que 2 pizzas grandes. Eu sempre faço agora, todas as minhas conversões é com comida. Eu falei pro pessoal do CDL Jovem, gente, é menos que um hambúrguer que você vai pagar de mensalidade para participar da CDL Jovem. E o mínimo é aqui a mesma coisa para participar do Summit. É mais barato do que um almoço que vai sair você, sua esposa, ou você, sua esposa, sua família. É menos que um almoço. Então, queridos, vale a pena, porque o que você vai ganhar, você não vai perder. E gratidão por 2023 você nos acompanhar, tá aqui com a gente. Recebemos críticas construtivas. Quer ver alguém da tua cidade, de São João Batista, que você queria ver no podcast? Manda um DM pra gente, manda mensagem, escreve aqui embaixo, comenta e participa. Esse espaço é teu também. E te agradecemos por ter estar aqui com a gente e valeu. E é isso aí. Também quero desejar a você um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Obrigado pela audiência de sempre, né? Que realmente esse ano a gente conseguiu aqui nos superar em muitas entrevistas aí, fechando com chave de ouro com a Janaína. Deixa aqui tuas considerações, Janaína. Quero agradecer o convite e desejar umas boas festas, né, para todos, que a gente tenha um ano 2024 excelente, né? Com muitos planos futuros aí e muito conhecimento. Deus quiser. É isso aí. CDL Talks, uma iniciativa aí da CDL de São João Batista, buscando sempre trazer para vocês aqui novidades, empreendedores aqui do nosso município que agregam e fazem as coisas acontecer. É a CDL conectando o presente e transformando o futuro. Tchau. Valeu, queridos. Boas festas.